Sim, eu deixei a Igreja Deus e Amor porque é um ministério que eu amo muito, mas às vezes chega o momento que Deus, ele age, ele acaba orientando você a tomar uma decisão e um novo caminho. Eu já congreguei na Igreja Deus e Amor por 2 vezes. Primeira vez, eu passei muitos anos na Igreja Deus e Amor e sofri muita perseguição por parte de um dirigente, enfim, por causa da forma pela qual Deus me usava na igreja e criou aquele clima de, eu digo assim, de inveja, não é? Ele começou a perceber que Deus tinha um ministério comigo diferente do dele, porque Deus usa a cada um na forma que quer. E talvez a minha simpatia para com o povo fosse maior e o povo gostava muito de me acompanhar nos cultos, nas campanhas que eu fazia, e essa mesma simpatia, essa mesma empatia não acontecia com ele da forma como ocorria comigo, de forma que ele começou a não se sentir bem com isso e começou a me podar, me cortar, me tirar, me impedir, me pressionar, enfim. Suportei por muito tempo isso, não saí do ministério durante a gestão desse pastor, mas ele acabou depois acontecendo muitos problemas com ele saiu do ministério, enfim, teve muitos problemas, foi suspenso. Eu não vou contar detalhe, porque eu não quero aqui, de maneira nenhuma, entrar nesses pormenores. Eu sei que, por fim, depois dele vieram outros e eu tive alguns problemas, acabei saindo do ministério. Depois eu voltei para a Igreja Deus e Amor, novamente, e comecei a pregar a palavra do Senhor. E nesse último ano que se passou da minha estadia na Igreja Deus e Amor, eu sempre pregando a palavra do Senhor, mesmo após a morte, mesmo após a partida do nosso missionário. Eu vou gravar até um vídeo contando da forma especial a minha experiência com o missionário Davi Miranda, o tempo que eu conheci pessoalmente, trabalhei na sede mundial. Enfim, eu vou gravar um vídeo contando isso de forma específica. Então, enquanto Davi Miranda era vivo, a gente podia pregar a doutrina, não é? Podia pregar a doutrina, podia falar da mulher da saia curta, podia falar dos varões no futebol, dos irmãos seminus, dos irmãos de bermuda. A gente podia pregar contra a pintura, o corte de cabelo, a gente podia pregar contra, a pintura nos cabelos das irmãs, a gente podia pregar a doutrina que a Bíblia nos ensina, a respeito dos costumes mundanos. Então, enquanto Davi Miranda era vivo, a gente podia pregar. Então eu pregava com mais tranquilidade, Logo após o advento da partida do meu amado missionário, em que ele foi levado ao encontro do Senhor, então veio essa nova diretoria. E essa nova diretoria, os irmãos já sabem que de fato há uma mudança. Eles não pregam mais a santa doutrina e agora está proibido de fato falar sobre usos e costumes que a igreja pregava, que Davi Miranda pregava. Então, estas coisas começaram a trazer alguns desconfortos para nós, pregadores, que acompanhavam todo aquela direção do missionário. A gente via missionário Davi Miranda no púlpito. Eu acompanhei muitas vezes pessoalmente ele ali no púlpito pregando. Davi Miranda pregava em todos os seus cultos, ele falava contra o pecado, contra a saia curta, as irmãs de saia
rasgada atrás, né? Pregava contra os costumes mundanos, os usos e costumes mundanos, e defendia os usos e costumes da igreja, do cristão, porque o cristão tem sim usos e costumes. A igreja cristã, ela tem usos e costumes. Deixa de bobeira, irmão, deixa de balela. Você sabe que a igreja tem seus usos e costumes, é a ética. E o Davi Miranda, como a maioria dos pregadores, pregavam contra, não é, os usos e costumes mundanos infiltrados na igreja. De forma que a gente sabia que muitos pastores da Igreja Deus e Amor não eram a favor da doutrina que Davi Miranda pregava. Não eram. A começar pelos aqueles que estavam mais próximos, parentes. Não eram a favor da doutrina que Davi Miranda pregava. Mas eles obedeciam em respeito a Davi Miranda, e até porque Davi Miranda estava vivo. Mas logo após a partida de Davi Miranda, então houve reuniões, mais reuniões, e foram tirando algumas coisas. E hoje você sabe, irmão, você que é da Igreja Deus e Amor, que de fato eles não querem mais que se toque neste assunto de usos e costumes mundanos para a igreja. Ou seja, uma vez que eu não posso pregar mais contra usos e costumes mundanos, isso significa que eu vou abraçar estes usos e costumes mundanos. Se eu não falo, se eu não posso protestar contra, é sinal de que eu vou abraçá-los, é sinal de que eu me tornei conivente, é sinal de que eu estou dando aval para os usos e costumes mundanos. Porque se eu não posso pregar contra, o que significa isso? Significa que eu dei de mão com eles. Ou você tem outro entendimento? Se a igreja diz para você, se o teu líder diz para você, olha, irmão, não pregue mais contra a calça comprida nas irmãs. Não pregue mais aqui, irmão, sobre batom. Não fale mais, irmão, aqui de pintura de cabelo, de corte de cabelo. Não pregue mais contra joias. Se eu não posso falar mais contra isso, significa o quê, irmãos? E daí a gente começou a ver esposa de líderes, esposa de pastores da Igreja Deus e Amor pintando cabelo, cortando cabelo, irmãs fazendo unhas, maquiagens, aquelas maquiagens, vamos dizer assim, bem disfarçadas, não é? Batom clarinho nos lábios, enfim. E daí vai. Como é que a igreja agora vai pregar contra os usos e costumes mundanos? Então fica difícil para a igreja pregar contra os usos e costumes mundanos, uma vez que a igreja abraçou estes usos e costumes, uma vez que a igreja se tornou conivente, uma vez que a igreja ama. Lembra de um vídeo que eu fiz aqui, que o cristão a respeito do mundo são 3 coisas. Eu não posso ser amigo, porque a Bíblia diz, né? A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que eu não posso amar, não é? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Lembra desse texto? E o terceiro ponto é, eu não posso me conformar, ou seja, ter a mesma forma, a mesma forma. Então, a partir do momento que eu passo a me tornar amigo do mundo, a amá-lo e ter a mesma forma, como eu vou pregar contra? É óbvio que se a igreja me proíbe de falar, é porque ela agora se tornou conivente do pecado. É isso, irmão, não tem como fugir. Então a igreja, meu dirigente, me chamou e disse para mim que eu não podia mais estar pregando. Ele começou a dizer que eu estava fechando a porta do céu. Pregar doutrina da santificação é fechar a porta do céu. Será mesmo que pregar doutrina da santificação é fechar a porta do céu? Não seria o contrário? Fechar a porta do céu
seria permitir que os irmãos tivessem os mesmos costumes do mundo, os mesmos usos e costumes mundanos? Não seria isso o fechar a porta do céu? E eu comecei a ouvir isso. Você está fechando a porta do céu para os irmãos. Ou seja, você tem que deixar os irmãos viverem à vontade, com os usos e costumes mundanos, se comportar como o mundo, falar como o mundo, a mesma gíria, a mesma roupa, as mulheres se vestirem da mesma forma que se veste o mundo, a mesma forma os homens se comportarem, homens barbudos agora nas igrejas, bigode, barba, cabeludos, enfim. Você sabe, parece que se torna enjoado, cansativo. Pois é, mas eu, pregando a doutrina, eu estava fechando a porta dos céus. Pregar a santa doutrina é fechar a porta do céu. Agora dizer que o irmão é livre para ficar nu na praia, que o irmão é livre para assistir qualquer programa da televisão, que a irmã é livre para vestir roupas sensuais, que a irmã é livre para vestir sua calça apertadinha, que a irmã é livre para vestir o seu short, os irmãos para vestir os seus shorts, para jogar futebol, para os irmãos. Tem até irmão pugilista, né? Tem até irmão aí boxeador, né? Isso não é fechar a porta do céu. Veja a que ponto chegamos. Então eu tive que sair. Eu tive que sair da Igreja Deus e Amor. Porque se eu não posso mais pregar a doutrina, e a doutrina hoje é fechar a porta do céu, então essa igreja não é mais a igreja do Davi Miranda. E não é mesmo. Não é mais a igreja onde Davi Miranda nos ensinava que a porta do céu ela é estreita. Quer dizer que quando eu prego a doutrina, eu fecho a porta. E quando eles dizem que não se pode mais falar contra usos e costumes, o que é que eles estão fazendo? Enlarguecendo a porta. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita. Então eles querem enlarguecer a porta. E para onde vai esse povo? Então eu tive que sair da Igreja Deus e Amor. Irmãos, alguns me perguntaram, irmão, tá na Igreja Deus e Amor? Eu saí da Igreja Deus e Amor porque pregar a doutrina hoje é confusão. Falar de usos e costumes hoje, os usos e costumes éticos para o cristão. Hoje você falar isso em qualquer lugar do Brasil, irmão. Se você começar a pregar, alguém pode falar e dizer, olha, a direção, a diretoria diz que não. Acabou essa questão de usos e costumes, até porque as mulheres dos pastores já estão se comportando como o mundo, pintando o cabelo, cortando o cabelo. Eu já vi isso. E aí você vai ficar calado. E se você falar, eles mandam você descer do púlpito, não te deixam mais pregar. Então, é isso aí, irmãos. Você decide. Eu procurei sair.